Um homem decide montar um time de futebol. Com a ajuda de um mestre de Kung Fu, ele reúne um time especialista na técnica de Shaolin. O time Kung Fu Futebol Clube é inscrito em um torneio e surpreende a todos com o uso do Kung Fu em campo. E aí pessoal, a história de hoje é um filme de comédia chamado Shaolin Soccer. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Um menino se prepara para cobrar um pênalti. A bola passa por cima da trave, fazendo com que seu time perca. A torcida invade a quadra e agride o jovem. Um dos seus colegas de time, Lighting Hendes, se afasta da confusão, dando um sorriso. Anos mais tarde, Hendes é cercado por repórteres. Um dos entrevistadores afirma que desde que o jogador Bola de Ouro teve sua perna quebrada, ele se tornou o número 1, primeiro como jogador e depois como técnico. Ele responde algumas das perguntas dos repórteres e entra em um salão. Lá ele encontra com Bola de Ouro, que vai até o outro mancando. Bola de Ouro diz que Hendes havia dito que se ele se esforçasse, poderia treinar um time e que ele já está pronto. Afirma ainda que sabe que é capaz e pode treinar um time tão bom quanto o nefasto. Hendes afirma que não permitiria isso, pois é um profissional. Ele afirma que o outro deve cair na real, pois ele é ridículo. Diz que o outro já foi um grande jogador, mas não passa de um palhaço agora. Por fim, conta que já cuidou do homem por 20 anos e que já chegou a hora dele cuidar de si mesmo. Bola de Ouro diz que se ele não tivesse o convencido a chutar para fora, seria Hendes quem estaria trabalhando para ele. O técnico diz que ele pode contar a todos sobre isso, pois ninguém acreditaria. Antes de sair, Hendes revela que pagou ao homem para quebrar a perna de Bola de Ouro. O antigo jogador caminha pela rua tomando uma cerveja. No caminho, ele vê uma televisão, onde está sendo transmitida uma partida de futebol. Ele para assistir o jogo no meio da rua. O homem que está fazendo alongamentos em cima de 2 sacos de latinhas afirma que não é dessa forma que se chuta. Bola de Ouro diz que o outro deve fazer melhor. O homem que se chama Perna de Aço diz que deve haver uma fusão de mente e corpo. Ao ser questionado, Perna de Aço afirma que aprendeu nos filmes a dar um chute supremo e, se o outro quiser, pode ensinar Kung Fu. Por fim, entrega um cartão de sua escola. Eles avistam uma linda jovem que está se encaminhando para uma casca de banana que está no chão. Perna de Aço manda que o outro preste atenção. A jovem pisa na casca e cai no chão. O professor de Kung Fu afirma que se ela soubesse a técnica de Shaolin, isso jamais teria acontecido, pois a técnica te ensina a não cair. Ele diz que Kung Fu é para todos. Então continua falando como Shaolin poderia ajudar cada pessoa que está ao redor deles. O homem continua dizendo que o Kung Fu não é só uma arte de luta, pois ele transcende a tudo. Por isso quer mostrar a todos. Bola de Ouro interrompe o homem dizendo que tem coisas mais importantes para fazer. O professor responde que está dando uma grande oportunidade a ele, mas o homem não enxerga, pois está deixando a deficiência atrapalhar. Com isso, Bola de Ouro se estressa, falando que aquela perna fez centenas de gols e que o outro é apenas um vagabundo. Ao dizer isso, ele joga em Perna de Aço uma lata de bebida que está com o cartão da escola dentro. O lutador espera que o objeto caia no chão para chutá-lo, levando a lata ao céu. Mas Bola de Ouro diz que isso não passa de um truque barato e vai embora. Perna de Aço caminha pela rua e vê uma loja de tênis. O homem olha para seus calçados surrados, mas é expulso pelo vendedor da loja. Ele vai até um centro de reciclagem e vende as latinhas que juntou. O homem lhe entrega poucas moedas em troca. Posteriormente, ele vai até a frente de uma padaria e avista uma padeira usando técnicas de Kung Fu para fazer pães. Perna de Aço se aproxima da garota para expressar sua admiração. Ele diz que a garota e os pães são muito bonitos. Ao falar isso, ele come um dos pães. A jovem, que possui muitas marcas no rosto, vira a cara e diz que ele não deve fazer brincadeiras. Eles começam a falar sobre técnicas de Kung Fu. Ao descobrir a técnica que a garota aplica, ele diz que é por isso que os pães são muito bons. Ela então diz o valor do pão. O homem entrega as moedas que possui e pergunta se pode acertar o resto depois. A padeira nega. Ele insiste e entrega seus tênis surrados e pergunta se pode cantar para ela como compensação, mas a jovem nega e diz que se ele quer cantar, deveria fazer no metrô em troca de moedas, igual a outro jovem que está presente no local. O jovem se aproxima e conta que quando está muito feliz,
deve cantar para extravasar, caso contrário, ele explode. Com isso, uma cantoria começa no lugar, mas o momento é atrapalhado pela dona da padaria. Perna de Aço afirma que só foi até lá comprar uns pães. Ele pega mais um pão e vai embora. Quando ele sai, a mulher pergunta para a padeira se o homem pagou. A jovem confirma. A mulher então pede que a padeira jogue os tênis fora. O mestre de Kung Fu se encontra com seu primeiro irmão no bar onde ele trabalha. Ele afirma que tem uma nova ideia para transmitir o ensinamento de Shaolin através do canto. O irmão manda que ele pare com essas ideias. Perna de Aço tenta convencê-lo, dizendo que ele aprendeu a técnica cabeça de ferro. O primeiro irmão diz que usa essa técnica todos os dias. O chefe de cabeça de ferro aparece e dá uma garrafada em sua cabeça, dizendo que o funcionário esqueceu de contratar a banda. Com isso, Perna de Aço e Cabeça de Aço sobem ao palco para cantar. Durante a apresentação, uma garrafa atinge Perna de Aço e eles são cercados por uma gangue, dizendo que a dupla é desafinada. Um dos membros do grupo diz para eles irem para fora. Bola de Ouro está urinando em um muro. Uma mulher aparece e olha com desaprovação. Ele percebe que na parede ao lado está escrito que é proibido urinar ali. No muro há ainda uma lata que atravessou a parede. Ele se aproxima e vê que na lata está o papel de escola de Kung Fu. Ao pegar o objeto, o muro cai. Do outro lado, ele vê Perna de Aço confrontando um grupo. Perna de Aço diz que prometeu ao mestre não lutar, mas ainda assim, o grupo ataca e o mestre se defende. Um dos membros da gangue diz que ele afirmou que não usaria Kung Fu, mas Perna de Aço afirma que está ali para jogar futebol, não para lutar. Ele começa a chutar uma bola de futebol contra o grupo. No final da luta, Perna de Aço pega umas moedas de um dos membros do grupo. Com as moedas ele compra uma bebida. Bola de Ouro vai até ele e pede para ver suas pernas. O ex-jogador pergunta se o outro pode usar sua técnica para jogar futebol. Bola de Ouro diz ser um antigo jogador famoso e que agora é um técnico. Com isso, Perna de Aço pede que ele o ensine. Bola de Ouro diz que ele precisa de disciplina e sapatos para jogar. O mestre de Kung Fu vai até a padeira, que se chama Mui, perguntar dos tênis. A jovem entrega o tênis remendado ao homem. Após isso, Perna de Aço vai até a Cabeça de Ferro. Lá encontra seu irmão com o olho roxo. Ele diz ao irmão que eles podem usar Kung Fu para o futebol, mas Cabeça de Ferro se nega, dizendo que foi rebaixado depois da humilhação que o outro causou. Ele pede que ele vá encontrar os outros irmãos. Perna de Aço e Bola de Ouro vão encontrar os outros irmãos, mas todos se negam a participar do plano deles, mesmo enfrentando problemas em seus dias. Mais tarde, todos os irmãos observam a foto que os 6 tiraram juntos. Perna de Aço e Bola de Ouro aguardam. O mestre de Kung Fu está desanimado e o técnico diz que eles podem encontrar outros jogadores. Os 5 irmãos aparecem no lugar. Bola de Ouro começa a treinar o seu time. Ele começa explicando os conceitos básicos do esporte. Eles começam a treinar. Perna de Aço demonstra indignação por ter que treinar separado dos outros, mas o técnico explica que ele já tem a força na perna, só precisa controlar esse poder. E o treino continua. Perna de Aço treina chutes em um muro. Ao perceberem o treino do homem, os irmãos ficam admirados e um deles afirma que o time vence apenas com o irmão. Mas o técnico afirma que vencer o jogo depende de um trabalho em equipe. Bola de Ouro organiza uma partida de futebol teste contra outro time. Durante a partida, Perna de Aço é derrubado e seu time começa a ser derrotado. O técnico aparece e manda que o mestre de Kung Fu se levante. Perna de Aço afirma que Bola de Ouro deveria fazer algo, mas o homem responde que se eles não conseguem enfrentar aquele jogo teste, não merecem ser jogadores. O mestre diz que deveria ser futebol e não uma guerra. Com isso, Bola de Ouro afirma que aquele jogo é uma guerra e que o outro deve entender isso. Cabeça de Ferro tenta desistir e o líder do outro time manda que ele coloque sua cueca na cabeça. O mestre Kung Fu começa a obedecer enquanto chora pela humilhação. Perna de Aço está concentrado e afirma que sente que o poder de seus companheiros retornou. A partida continua. O time dos mestres de Kung Fu usam a técnica de Shaolin para enfrentar os adversários, mas Perna de Aço acaba acertando na trave, fazendo um estrago no gol. Ao ver isso, o líder do time foge. O restante do time adversário pede que o time de Bola de Ouro os aceitem como integrantes. Rendes está na beira de uma piscina. Na água funciona um laboratório usado para melhorar as habilidades do time nefasto. Ao realizarem um chute de teste, Rendes afirma que falta pouco para o time se tornar invencível. Neste momento, Rendes recebe uma ligação. Ele vai até o local onde recebem as inscrições para um torneio.
Bola de Ouro está lá tentando inscrever seu time, Kung Fu Futebol Clube. Ao ver isso, Rendes pede para ver a equipe do antigo colega, e ao ver o time, ele ri e diz que ele pode se inscrever. Mais tarde, Perna de Aço se encontra com a padeira. Ele a leva para uma loja de roupas femininas. Mui admira um vestido e o mestre pergunta se ela deseja um. Ele conta que no próximo dia começará a jogar futebol profissional e assim se tornará famoso. Diz que isso foi graças a ela, que remendou seu tênis e que sem eles não poderiam jogar. Com isso, a garota pede que quando ele for rico, dê um par de sapatos para ela. O homem diz que ela poderia ter várias coisas, pois é linda, e que ela não deveria deixar o cabelo esconder seu rosto. O homem aparece e diz para a Perna de Aço ajudar a limpar o chão, pois ele havia prometido ajudar na faxina se permitissem que ele trouxesse a garota. Com isso, Mui se despede e vai embora. No outro dia, eles vão até o local do jogo e percebem que ainda não possuem torcida, mas Bola de Ouro afirma que eles terão fãs quando chegarem na final. O jogo começa. Perna de Aço consegue fazer vários gols com poucos movimentos. Enquanto isso, Rendes está jogando golfe quando recebe uma ligação. O time Kung Fu Futebol Clube vence o time rival com uma goleada. Outras partidas acontecem e o time dos mestres de Kung Fu vencem todas elas. O time começa a dar entrevistas. A padeira vai até uma clínica de limpeza de pele. A empresa Puma patrocina o time Kung Fu Futebol Clube. A equipe comemora e abandona seus tênis velhos. Mui comparece ao evento. Perna de Aço se surpreende ao encontrá-la toda maquiada e diz que ela não irá assustá-lo com isso. Ele entrega um par de tênis para a jovem. Diz que gostou, que agora ela está mais confiante. A jovem diz que gosta do homem. Ele afirma que também gosta dela. Ela pergunta se ele está apaixonado por ela. Ele nega dizendo que eles são apenas amigos. Por fim, Mui pergunta se ele vai encontrá-la na padaria para remendar seu tênis. Mas Perna de Aço diz que agora não precisa, pois terá dinheiro para comprar calçados. Ao ouvir isso, a garota sai chorando e vai beber com os outros membros do time. Uma nova partida de futebol começa. Eles enfrentam um time de mulheres com bigode que conseguem passar facilmente pela defesa, porém não conseguem realizar um gol, pois o goleiro usa suas habilidades de Kung Fu para a defesa. Após realizar diversas defesas, o goleiro lança a bola para o gol adversário e marca um gol. O time Kung Fu Futebol Clube vence mais uma partida. Perna de Aço vai até a padaria procurar por Mui, mas a dona diz que a garota não trabalha mais lá. Ela conta que Mui estava salgando muito os pães, por isso foi demitida. O mestre de Kung Fu visualiza Mui fazendo pães chorando, fazendo com que as lágrimas caíssem na massa. Quando percebe o motivo dos pães estarem salgados, Perna de Aço é chamado pelo seu time para irem ao próximo jogo. O estádio está lotado e a taça já está no local. Rendes também está lá para acompanhar o seu time nefasto. Um dos seus homens pergunta se o time nefasto marcará muitos gols. O homem responde que esta não é a única forma de vencer, mas irão vencer com certeza. A partida começa. Perna de Aço tenta marcar um gol, porém o goleiro do time nefasto demonstra uma habilidade impressionante e não permite que nenhuma bola entre. Rendes ri da situação e diz que as drogas americanas cumprem o que prometem. Tempos antes, um líquido é injetado no braço de um jovem. Na partida, uma energia está em volta de todos os jogadores do time nefasto, que dominam a bola e após algumas tentativas, conseguem deixar o goleiro do time Kung Fu Futebol Clube gravemente ferido. A partida continua, mas o time dos mestres está com dificuldades para enfrentar o time rival. No intervalo, metade dos jogadores abandonam o time. O técnico diz que chegou a hora de mostrar o que é Kung Fu e que só sobraram 8 jogadores. Por isso, não podem permitir que mais ninguém se machuque e que se isso acontecer, eles perderão o jogo. O intervalo acaba e a partida continua. Um dos irmãos assume o gol. Com coragem, ele defende as tentativas do time adversário. Em uma das suas defesas, o time do Kung Fu Futebol Clube assume o domínio da bola e quase marca um gol. O time nefasto faz uma nova tentativa. Randy diz que eles devem usar o ataque especial. Com isso, uma bola forte atinge o goleiro, deixando ele machucado. O irmão é obrigado a abandonar o jogo. O juiz avisa Bola de Ouro que se ele não substituí-lo, eles perderão a partida. O juiz se prepara para apitar a derrota, mas Mui, que está careca, aparece e diz que vai jogar. Ela afirma que entrará como goleira.
Perna de Aço a chama para conversar e pergunta por que ela está careca. Ela diz que ele falou para ela tirar os cabelos do rosto. O homem tenta convencê-la a ir embora, mas ela insiste. A jovem também diz que ele não pode jogar com aquelas chuteiras, pois estão rasgadas. Ela entrega os antigos sapatos do mestre Kung Fu, cheio de remendos feitos pela jovem. A partida continua. Moise caminha para o gol, mas indo para o lado do time rival. O outro goleiro aponta para o outro lado do campo e a jovem, envergonhada, vai até lá com todos rindo dela. Mesmo sem saber as regras do jogo, Mui consegue realizar uma defesa espetacular. O time Kung Fu Futebol Clube assume controle da bola. Perna de Aço está com ela, porém, um redemoinho aparece no meio do campo, atingindo todos os jogadores. Rendes questiona sobre o que aconteceu e acaba caindo da escadaria, se machucando com a queda. O time Kung Fu Futebol Clube vence a partida por 1-0. Com isso, recebem a taça. Perna de Aço caminha pelas ruas e vê todos aplicando técnicas de Kung Fu para seguir com suas rotinas. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, fortalece o canal com um joinha e um comentário. Te vejo no próximo Recap!